De volta com o programa Você Pode Ser Feliz e quero agradecer você que está tomando a decisão de começar a fazer parte desta obra de evangelização que é a Associação do Senhor Jesus, a nossa rede século XXI. Agradeço aqui a Miralda dos Reis Bianco, de Guia de Pacobaíba, no Rio de Janeiro, que tomou a decisão de começar a fazer parte desta obra de evangelização que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI, que eu quero juntar agora com tantos outros pedidos que estão aqui para ser colocado diante de Nossa Senhora. Coloco a vida da Miralda lá do Rio de Janeiro diante de Nossa Senhora, junto com a Denise Hidalgo Pelicano, que é de São Paulo, capital, pedindo oração de cura e libertação, pedindo aqui por toda a sua família. Também a Ingrácia Maria Menezes, de Feira de Santana, na Bahia, também fazendo a sua participação, pedindo por toda a sua família. Terezinha Silva de Oliveira, de Aguaí, São Paulo, pedindo oração para conseguir a casa própria, pede oração por todos os filhos. Também apresentar aqui a Daniela Fernandes de Lima, de São Pedro, cidade de São Pedro. Um grande abraço para todo o povo dessa querida cidade. Pede oração pela saúde da sua mãe, que se chama Antônia Faber Fernandes, que está internada, teve um AVC, está pedindo aqui pela sua recuperação. E a Maria Aparecida Pereira, de Lagoa Santa, Minas Gerais, que está pedindo por toda a sua família, e por Lucas Luiz Pereira. Maria Silva de Jesus Silveira, da cidade de Itapetinga, na Bahia, pedindo pela saúde e recuperação da sua vista e por todos da sua família. Aos poucos eu vou colocando aqui diante de Nossa Senhora a sua intenção, pedindo por você e por toda a sua família. O nosso telefone para você enviar o seu pedido de oração, você já sabe, é 19 3871 9620, ou pelo nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Quero contar aí com a sua participação. Envie para cá o seu pedido de oração, faça a sua participação. O programa é inteiramente seu, feito especialmente para você. Hoje nós estamos conversando sobre os carismas colocados ao serviço da comunhão, ao serviço da missão evangelizadora. Eu quero trazer para você algumas ideias apresentadas pelo Papa Francisco na exortação apostólica Alegria do Evangelho, que aliás é resultado do sínodo sobre a nova evangelização e a transmissão da fé. Esses elementos que nós estamos apresentando aqui já há algum tempo no programa Você Pode Ser Feliz, é para que a gente tome conhecimento desse documento, entenda aquilo que é a informação mais atual da vida da igreja, para a gente poder progredir no trabalho de evangelização. Quero chegar aqui na nossa sala para ler para você o parágrafo 130, da exortação apostólica, que diz exatamente o seguinte. Olha só, no parágrafo 130, o Santo Padre e o Papa diz assim: carismas ao serviço da comunhão evangelizadora. O que significa isso? A beleza desse texto é que o Santo Padre e o Papa, na primeira parte, falando dos desafios da igreja, falando da evangelização, ele conseguiu, em palavras simples, nos ajudar a compreender quais são as nossas necessidades mais urgentes. Ele diz assim: o Espírito Santo enriquece toda a igreja evangelizadora, também com diferentes carismas. Veja que São Paulo já disse isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O Espírito distribui os carismas, conforme lhe apraz. E o Santo Padre, o Papa, diz: o Espírito Santo enriquece toda a igreja evangelizadora também com diferentes carismas. Igreja evangelizadora é porque essa é a missão fundamental que está ali na Gênesis, no início da vida da igreja. A igreja, pela graça do Espírito Santo, é enviado ao mundo para cumprir com essa tarefa fundamental que é evangelizar. Em seguida diz: são dons para renovar e edificar a igreja. Não significa dizer então que são só carismas que ficaram no passado, são dons para renovar e edificar a igreja. Não se trata de um patrimônio fechado, entregue a um grupo para que o guarde, mas são presentes que o Espírito presentes do Espírito integrados no corpo eclesial, atraídos para o centro que é Cristo, onde são canalizados num impulso evangelizador. Então, isso é muito interessante, porque ao falar dos exemplos do trabalho de evangelização, ninguém, a palavra técnica, assim, né? Ninguém seguia pela sua própria cabeça. A igreja diz assim: ninguém é autocéfalo. É palavra difícil, mas é o seguinte: nós não nos guiamos pela nossa própria cabeça, nós estamos na comunhão da igreja.
Por exemplo, esta obra de evangelização que é a Rede Século XXI, não é uma obra isolada, um carisma isolado. É um carisma que pertence à igreja e que está a serviço da igreja. Não se trata de um patrimônio fechado, o carisma que é dado pelo Espírito Santo é entregue a um grupo para que o guarde. Pelo contrário, é para que se expanda e seja colocado a serviço da igreja. São presentes do Espírito integrados no corpo eclesial, atraídos para o centro que é Cristo, donde são canalizados num impulso evangelizador. Você vai entender isso com esse depoimento que o Padre Eduardo vai trazer para você agora. Veja que o Santo Padre diz assim, são donde os carismas que são integrados no corpo eclesial, atraídos para o centro que é Cristo, donde são canalizados num impulso evangelizador. É uma inspiração, um presente dado pela graça do Espírito Santo, que depois é colocado a serviço da evangelização, no impulso evangelizador. São canalizados num impulso evangelizador, que resultam depois com obras como esta. Vamos ver esse depoimento do Padre Eduardo, que certamente você vai entender o que eu estou querendo dizer. Acompanhe comigo. Padre Eduardo Dongret, aos 18 anos, a vocação. A chamada veio quando eu estava no último ano do colegial. Eu me lembro bem que fui fazer um retiro, uma casa de retiros, Manresa, dos jesuítas. E um padre idoso nos levou para a capela para fazer uma meditação sobre a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele descreveu todo o sofrimento de Jesus. E ele disse, o que é que Jesus fez por você? Bem, morreu na cruz por mim. O que ele está fazendo agora para vocês? Acho que está agindo em cada um de nós, em mim. O que ele vai fazer por você e com você? Não sei. Depois ele fez a pergunta, e você? O que você já fez para Jesus? Eu pensei, nada. O que você está fazendo para Jesus? Nada. O que você vai fazer para Jesus? Não sei. Aquelas perguntas tiraram o meu sono aquela noite. Já estava de pijama no meu quarto e lá naquela casa de retiros, não consegui pegar no sono e me vesti, fui lá fora e naquela hora Jesus me chamou para ser jesuíta, sacerdote e missionário. Aquela foi a minha vocação. Aquela noite de insônia, depois daquelas perguntas. O que você já fez? O que você está fazendo? O que você vai fazer para Jesus? Que coisa linda esse depoimento. Muito bom ouvir isso do Padre Eduardo, esse testemunho de um chamado que depois descobriu o carisma e colocou a serviço da evangelização, como está escrito aqui na exortação apostólica à alegria do Evangelho. O carisma não se trata de um patrimônio fechado. Veja, o Senhor falou de forma particular ao Padre Eduardo. E o Padre, com essa dimensão da escuta que Deus lhe deu desde o princípio, escutou Deus, que falou por mediações, falou através daquele sacerdote, no silêncio daquela casa de retiro. Falou ao coração do Padre Eduardo, dando-lhe um chamado, fazendo um chamado e dando um carisma. Não se trata de um patrimônio fechado. Imagina se o Padre Eduardo, escutando toda essa voz de Deus, ficasse trancado lá no quarto, não colocasse a serviço da evangelização. E também o carisma não é entregue a um grupo para que o guarde. Veja que o Padre Eduardo se juntou a outras pessoas e depois essas pessoas guardassem o carisma, não fizessem florescer. Pelo contrário, o carisma foi entregue e hoje todos nós somos colaboradores desta obra de evangelização. Veja que estas palavras que o Papa Francisco nos ensina através da exortação apostólica ao Evangelho da Alegria se cumprem. Deus deu um carisma
esse carisma, através daquela escuta interior, foi colocado a serviço da evangelização, não se tratava de um patrimônio fechado, nem que fosse entregue para um grupo para que guardasse. Padre Eduardo partilhou o carisma, colocou a serviço da evangelização. E sabe o que aconteceu? Milhares de pessoas se juntaram a ele. Eu fico muito feliz em falar isso, porque eu sempre gosto de lembrar que quando eu era pequeno, lá durante a minha adolescência, eu ia nos encontros pregados pelo Padre Eduardo e talvez eu nunca imaginava, naquele momento, que um dia eu estaria aqui colaborando com esse trabalho de evangelização, que é fruto de uma escuta do Espírito, fruto de um carisma colocado a serviço da evangelização, com toda a criatividade, com toda a sabedoria, com todo o entusiasmo e a visão de futuro que o Padre Eduardo tem. Hoje eu faço parte desse carisma, junto com você, que é sócio fiel desta obra de evangelização, porque a sua contribuição se junta a tantas outras contribuições que faz com que os sonhos de Deus colocados no coração do Padre Eduardo se realizem. Veja o que aconteceu. O Padre Eduardo foi atraído para Cristo. O que eu vou fazer por Cristo? O que eu tenho feito? O que eu posso fazer? O Espírito Santo fez com que ele descobrisse. Foi atraído para o centro que é Cristo. A partir disso, o Espírito Santo deu um carisma que, juntando-se com outros, foram canalizados num impulso evangelizador. Que maravilha ouvir isso, saber disso e poder partilhar isso com você. Só que além disso, o Santo Padre diz assim, que os carismas são colocados ao serviço da comunhão evangelizadora. E depois ele diz assim, um sinal claro da autenticidade de um carisma é a sua eclesialidade. O Padre Eduardo não é um empresário que montou uma empresa simplesmente e quer viver de forma independente. A autenticidade de um carisma colocado ao serviço da comunhão evangelizadora se dá aqui, como diz o Santo Padre o Papa. Um sinal claro da autenticidade de um carisma é a sua eclesialidade, a sua capacidade de se integrar harmoniosamente na vida do povo santo de Deus para o bem de todos. A Rede Século XXI, esse carisma que Deus colocou no coração do Padre Eduardo, inspiração do Espírito Santo, é a casa de todos. É a casa dos movimentos, das associações, das pastorais, dos bispos, dos padres, dos religiosos. Nós estamos a serviço da evangelização, integrando-nos no corpo místico de Cristo, que é a igreja, de uma forma harmoniosa, para o bem de todos. E o Santo Padre continua, uma verdadeira novidade suscitada pelo Espírito Santo não precisa de fazer sombra sobre outras espiritualidades e dons para se afirmar a si mesma. Eu quero fazer um comentário aqui das nossas conversas de bastidores. Você sabe que existem muitos trabalhos de evangelização que se iniciaram pelo Brasil com a ajuda, o incentivo e a orientação do Padre Eduardo Dougert. Olha o que o Santo Padre diz assim, diz de uma forma muito clara, né? Uma verdadeira novidade suscitada pelo Espírito não precisa de fazer sombra sobre outras espiritualidades e dons para se afirmar a si mesma. O Padre Eduardo orientou e tem orientado muitas outras iniciativas na igreja, no trabalho de evangelização, através dos meios de comunicação. Não tem medo de partilhar os dons, porque está a serviço da comunhão evangelizadora. Nós vamos descobrir, viu? Olha, porque um dia eu encontrei com o povo da Milícia da Imaculada, vou dar só um exemplo, conversei com o povo da Milícia da Imaculada, que produz a revista Humility, e tem toda um trabalho de TV de transmissão de TV lá no Mato Grosso do Sul, e falando do trabalho do Frei Sebastião, e um dia eu disse para os membros da Milícia da Imaculada, eu encontrei com o Frei Sebastião lá na Rede Século XXI, eles me disseram assim, há uma profunda ligação entre a Rede Século XXI e a Milícia da Imaculada. O Padre Eduardo deu orientações belíssimas e importantíssimas para o nosso trabalho de evangelização com a TV. Então, um carisma não faz sombra para o outro. Não precisa de fazer sombra sobre as outras espiritualidades e dons para se afirmar a si mesmo. Quanto mais um carisma dirigir o seu coração para o Evangelho, tanto mais eclesial será o seu exercício. E é nessa comunhão que nós vamos crescendo na obra da evangelização.
Veja quanta coisa nós temos para meditar, quantas coisas nós temos para partilhar a partir desse trabalho de evangelização que é a Rede Século XXI, esse carisma a serviço da igreja, que é a Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus. Pois bem, quero agradecer você que está participando comigo, muito obrigado pela sua decisão de começar a fazer parte desta obra de evangelização e também de participar aqui através do seu e-mail, do seu telefonema. Quero agradecer a participação da nossa irmã Carmen Santos, que está participando, pedindo oração através do nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Pedindo oração para a família, pela conversão do marido, pela libertação de uma amiga, pedindo orações por um emprego e pedindo a bênção para todos nós. Obrigado, Carmen, pela sua participação. Você pode continuar enviando o seu e-mail para cá, para o nosso endereço aí de endereço eletrônico, que é serfeliz@rs21.com.br. Olha só, o Papa Francisco tem um recadinho muito especial para você, para viver bem durante esse tempo da Quaresma, que é um recado super importante para o crescimento espiritual. Acompanhe comigo. Quais são algumas das responsabilidades dos cristãos? O Papa respondeu a esta pergunta na sua visita de domingo na paróquia Santa Maria da Oração. Durante sua homilia, ele falou sobre por que é tão importante ter tempo para Deus e o Evangelho. Quali sono i compiti del cristiano? Quais são as responsabilidades de um cristão? Talvez vocês vão dizer: ir à missa todo domingo ou jejum durante a Semana Santa. Mas realmente a primeira responsabilidade dos cristãos é ouvir ao amor de Deus, ouvir Jesus. Ascoltare Gesù. Ler o Evangelho, ele explicou, nutre a alma e a fé. Ele disse que não é suficiente ouvir Jesus apenas na televisão ou no rádio. Ao invés disso, ele pediu para ler diretamente o Evangelho. Anche vi suggerisco di Eu também sugiro que você carregue um pequeno livro do Evangelho com você, no seu bolso ou numa bolsa. E quando você tiver tempo, talvez no ônibus, sempre quando possível. Mesmo que por tantas vezes no ônibus a gente tenha que manter o equilíbrio, ou nosso olhar atento sobre nossas coisas. e anche di difendere le tasche, no? A visita paroquial do Papa incluiu uma reunião com os doentes e com aqueles que estão se preparando para receber sua primeira comunhão. Ele também confessou um grupo de paroquianos. Depois da missa, o Papa abençoou uma imagem de São José. A intimidade com Deus cresce através do contato com a sua palavra. Veja aí que o Papa disse de forma bem simples. Como é que a gente faz para crescer nessa intimidade, para crescer na nossa vida de piedade? Tem várias iniciativas que a gente pode tomar. Participar da missa dominical, participar na vida da comunidade, fazer as nossas orações, mas não tem meio mais eficaz de crescer na intimidade com Deus do que o de escutar a sua palavra. E o Papa disse, não vale só escutar através do rádio, escutar através da televisão. Ele deu uma indicação muito segura, que é para que tenhamos o Evangelho nas mãos. Nós temos falado já aqui há algum tempo sobre essa necessidade de carregar o Evangelho no bolso, levar lá no carro, para ter contato com ele sempre. E o Papa agora fala isso com tanto entusiasmo, que é preciso de ter um pequeno livro do Evangelho no bolso, ou na bolsa, ou ali no carro, para fazer a nossa leitura durante vários momentos do dia. Então eu quero te dizer que nós preparamos esse livro para você. O livro Os 4 Evangelhos, que você está vendo aí, que foi feito especialmente para que você carregue no bolso ou na bolsa, e então faça aí a sua experiência de ler o Evangelho todos os dias, um pedacinho sequer, para você rezar todos os dias com o Santo Evangelho. Cabe no seu bolso, olha aqui, ou cabe na sua bolsa, né? As mulheres, principalmente, né, que andam com uma bolsa bem grande, né? Tem de tudo na bolsa da mulher. Além desse tem de tudo, tenha também um livro dos 4 evangelhos para você meditar durante o dia, mas os homens também, no bolso do paletó, olha que simples aqui que foi preparado para você, cabe no bolso do paletó. Você vai para o escritório, vai para o seu trabalho diário, tá no bolso do seu paletó, depois é muito simples, saca do evangelho aí do bolso do seu paletó e faz a leitura diária, que é a orientação que o Santo Padre e o Papa deu, crescer na intimidade com Deus através da oração diária com a palavra. Tenha o livro dos evangelhos aí na sua bolsa, ou no seu bolso, ou no seu carro, e medite todos os dias o evangelho. Isso aqui foi preparado para ser bem popular, viu?
É a nossa dica 21 até, pelo nosso telefone 1938719600 ou pelo nosso portal rs21.com.br. É a dica 21 para você. Sabe por quê? Dá para você ter um no carro, um na bolsa, um na sala e ter para outras pessoas da sua casa também, porque é muito simples de adquirir e para todas as pessoas adquirirem num valor assim que é simbólico. Tá dada aí a nossa dica. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda aqui hoje no programa Você Pode Ser Feliz. Vou para o intervalo, já já eu volto.